dessa sessão. Peço mais um pouquinho de paciência para vocês. Eu sou o Zé Brito, sou diretor do Canal Futura, que é parceiro aqui do Congresso da GEDUCA na transmissão. Prazer para a gente poder apoiar o Congresso todos os anos com a transmissão. Também integro a diretoria da GEDUCA e vou dar alguns recadinhos para vocês aqui agora, antes da gente seguir para a nossa última sessão. Tem café depois dessa mesa, tá? Então já informo vocês que logo depois dessa última sessão nós teremos uma pausa para o coffee break. E para as nossas 3 oficinas, quem se inscreveu nas oficinas, após essa sessão, pode procurar os apoiadores do evento, vai ter informação para ir para as salas. E quem não teve a oportunidade de se inscrever, pode chegar lá também, que de repente tem uma vaga ali, o pessoal vai esperar os inscritos entrarem e pode procurar a sua área de interesse. Muito bem, a mesa que nós vamos fazer agora dialoga justamente com o tema do Congresso. Né? Que sociedade queremos? O nome da mesa vai ser Educação como Transformação da Sociedade. Importante a gente perceber que muito do que foi falado aqui hoje, né, uma educação para as relações étnico-raciais, uma educação antirracista, toda a discussão sobre o papel da imprensa na cultura de paz nas escolas, a gente percebendo agora, com essa mesa super rica, as soluções que podem advir do bom jornalismo, isso tudo dialoga com o quê? Com o futuro que precisa ter ações a partir de agora. E para essa mesa, eu tenho o prazer de convidar aqui ao palco Daniel Santos, ele que é professor de Economia da Universidade de São Paulo, doutor pela Universidade de Chicago e também foi vice-presidente da Sociedade Brasileira de Econometria. Daniel, boa tarde, bem-vindo, pode subir ao palco. Vamos ter também aqui a honra de convidar o Paulo Foch, ele que é doutor em Educação e coordenador e professor do curso de especialização em Educação Infantil e também pesquisador colaborador do Instituto de Inovação para a Educação da Unicinos, a Universidade do Vale do Rio dos Sinos. Obrigado, prazer aqui pela presença. E ela que já foi citada nas mesas de hoje pela manhã, Yanê Lopes dos Santos, que é professora de História da América da Universidade Federal Fluminense, doutora em História pela Universidade de São Paulo e também consultora do Projeto Querino. Yanê, muito bom dia, obrigado. Inaê, bom dia, obrigado. Inaê Lopes dos Santos. E para mediar esta mesa, Antônio Góes, ele que é um dos fundadores da GEDUCA, colunista de educação do Jornal o Globo, também já passou pela diretoria, pela presidência e agora vai sentar na cadeira aqui da GEDUCA. Góes, obrigado aí, boa sorte. Prazer, boa sorte, boa mesa para vocês. Obrigado, gente. Inaê, se alguém da GEDUCA errar seu nome mais uma vez, você merece, a gente paga um jantar a mais para você, tá? Fica tranquilo. Mas você está sendo muito bem recebida, espero que se sinta bem recebida aqui. Depois o currículo dele, gente, para quem leu aí a apresentação, é muito mais extenso do que a gente pode explicar aqui. Mas, fazendo uma conexão com a mesa anterior, a gente estava discutindo o jornalismo de soluções e acho aqui que os 3 que estão aqui nessa mesa, os 3 grandes especialistas que estão aqui para conversar com a gente, eu vou tomar a liberdade de classificar vocês como pesquisadores de soluções, porque não são acadêmicos, cada um na sua área, com a sua expertise, mas não são acadêmicos encastelados, preocupados só com publicação de paper, são pessoas que têm diálogo direto com a prática, que procuram se comunicar com um público mais amplo, que vão direto na formação de professores, que estão em diálogos com as redes estaduais em busca de soluções, produzindo conhecimento, mas também em busca de soluções para a transformação da sociedade. Então, eu tinha feito algo que o jornalista não deve fazer, que é combinar pergunta com os entrevistados, tá, gente? Nunca façam isso. Mas eu vou inverter aqui a ordem do que a gente tinha conversado para falar um pouco exatamente sobre essa questão de como é que vocês, na atuação de vocês, têm procurado buscar soluções, né? Como é que, como pesquisadores e no diálogo com professores, com a comunidade, com a rede, com as redes com as quais vocês dialogam, como é que tem sido esse trabalho, né, de um pesquisador que não está buscando só o diagnóstico do problema ou produzir conhecimento, mas também está interagindo com o poder público. Então, vou começar com o Daniel, lá na outra ponta,
para falar um pouco do trabalho dele no LEPS, né, e como é que tenta fazer esse diálogo em busca de soluções, não apenas de produção de conhecimento, mas de co-criar com as redes soluções para os problemas identificados. Daniel. Bom, primeiro, obrigado pelo convite, um grande prazer estar aqui, acho super importante a iniciativa e parabéns, Antônio e todo mundo que criou o GEDUCA pelo tamanho e repercussão que o encontro atingiu. No LEPS, o LEPS é um grupo que eu criei e hoje coordeno, junto com outros 2 colegas, lá em Ribeirão Preto, mas que já tem mais de 100 pesquisadores, escritórios, né, espalhados no estado de São Paulo, no estado do Ceará, e a gente, enfim, trabalha numa parceria genuína com o poder público em busca de soluções, né? O LEPS ele tem uma pergunta que motivou a criação do LEPS, tá certo? Então, o Brasil ele conseguiu, né, apesar da gente achar que educação não dá voto, que a gente não se preocupa com a educação, o Brasil fez a inclusão mais rápida que se tem notícia, tá certo? Quando eu nasci, 1/3 das crianças brasileiras não tinham o direito básico do acesso à escola, e a gente conseguiu, em 2000, ter praticamente universalizado os 4 primeiros anos de ensino básico, né? E, em 2010, praticamente universalizado os 9 anos da educação básica. Tá certo? Agora, quando o acesso já parecia ter sido, né, um desafio não superado, porque a gente está brigando com ele até hoje, né? Mas, digamos, pelo menos com um caminho bem interessante trilhado, o gasto por aluno, né, a educação como percentual do PIB, vários indicadores de esforço fiscal com a educação continuaram crescendo em progressão geométrica, mas os nossos resultados educacionais em aprendizagem, em evasão escolar, em pertencimento no autorrelato dos jovens, tá certo? Os indicadores que se queira, não melhoraram na mesma proporção. E o laboratório ele foi criado para entender esse problema, né? A gente transformou isso em 3 desafios que correspondiam, na época, às 3 hipóteses fundamentais que se discutiam, pelo menos na economia, que é a minha área de origem, né? Hoje eu já não me considero mais economista, porque já trabalho numa frente tão interdisciplinar que é difícil dizer qual que é a minha área de fato. As 3 questões, enfim, as 3 hipóteses que se discutiam na época, uma era, não importa o quanto se gasta, mas o como se gasta, então a gente tem um problema de gestão, né, de prioridade, de construir incentivos, enfim, essa é uma pauta que era muito tradicional na economia, era uma pauta, né, muito presente na agenda de alguns colegas, e eu sempre achei que ela era, no máximo, uma explicação parcial, né, porque o Brasil ele tem um arranjo descentralizado, né, cada prefeito e cada governador tem uma autonomia relativa grande para decidir o que faz com o dinheiro da educação, e, por tentativa e erro, se fosse só esse o problema, a gente já teria achado mais soluções. Tá certo? A gente tem muito poucos exemplos, como rede de ensino, de casos de sucesso. E as outras 2 explicações que estavam na pauta na época, e constituíram esses desafios básicos do LEPS, eram, não adianta você começar a gastar lá na frente. Se você não cuidar da primeira infância, né, a criança pode trazer já lacunas, trazer traumas, trazer adversidades tão grandes que seja muito difícil recuperar depois. Então, quer dizer, uma formação integral, ampla, né, que garanta o direito de todo mundo, precisa começar antes. Então, a gente, né, e aí, dentro desse contexto, a gente concluiu que o Brasil fez uma aposta muito ousada na educação infantil como prioridade, tá certo? Você tem, em outros países, licença compartilhada, programas de parentalidade mais vigorosa. O Brasil fez uma aposta bem grande na educação infantil, e a gente começou a perceber que só expandir o acesso não garantia o direito da criança, né? Esse acesso precisava ser feito com qualidade, e aí a questão era dizer, bem, mas o que é essa qualidade, né? Como é que a gente mensura, como é que a gente faz, como é que a gente cria um arcabouço que garanta o direito da criança para além do acesso. A segunda hipótese que a gente construiu, né, e depois transformou num desafio concreto que a gente tenta endereçar, é que não adianta eu só gastar mais fazendo mais do mesmo, tá certo? Né? Então, só ensinar mais português e matemática, investir na didática, eu preciso pensar num sujeito integral, né? Uma pessoa com autoestima muito baixa, uma pessoa que, enfim, não é cuidada em outras dimensões, é muito difícil, simplesmente porque esteja numa escola que o professor ensine muito bem
português e matemática, aprender de fato tudo aquilo que é ensinado, né? Então, o que acabou se consolidando como o desenvolvimento socioemocional, né, ou ganha outras nomenclaturas, se constituiu num outro desafio. Baseado nisso, a gente começou a criar uma sistemática, né, de descrever o problema, né? Então, essas agendas todas tiveram uma fase de tentar caracterizar muito bem o problema e depois ir para esse ciclo, né? Então, aí como é que eu mensuro, como é que eu comunico e, finalmente, como é que eu faço, né? As agendas mais maduras no grupo hoje são as de educação infantil. Então, a gente tem 2 municípios, né, que é Barretos, no interior de São Paulo, e Patos, no interior da Paraíba, onde a gente trabalha numa perspectiva sistêmica, né, de intervir na educação infantil, né, porque o nosso diagnóstico, a nossa conclusão é que, para a gente realmente fazer diferença, o grande segredo é a corresponsabilização, né? Todo mundo precisa acreditar que o problema também é dele, né? Então, se a criança não tem o seu bem-estar garantido, não aprendeu a ler na idade correta, etc., etc., o problema é do LEPS, que não fez a pesquisa que precisava ter sido feita, o problema é do jornalista que não comunicou, o problema é do professor que poderia ter feito melhor. Enquanto a gente não perceber que o problema é nosso, né, é de todos, e não intervir nessa perspectiva sistêmica, a gente não consegue avançar. Agora, isso é mais fácil de falar, né, do que de tentar construir uma intervenção sistêmica que, de fato, haja nessas frentes todas, né? E uma outra frente que a gente já está no estágio de maturidade ao ponto de intervir é a da saúde mental na escola, né? Então, muito foi falado aqui dos princípios de escutativa, né, de como é que a escola pode criar instrumentos para lidar com as relações interpessoais, os conflitos e, enfim, os desafios que se colocam. A gente também está nessa frente, né? Tem um programa chamado Eu Posso Te Ouvir, que hoje está atingindo 15 mil estudantes no Brasil, com resultados bastante promissores. Então, é um pouco esse o desenho do trabalho que a gente faz lá. Obrigado, Daniel. Antes de passar a palavra para o Paulo, só lembrando que vocês podem fazer as perguntas pelo QR Code, que está atrás do crachá de vocês. E vocês fiquem à vontade também, tá, para comentar em cima do que cada um falou, para discordar, por favor. Mas o Paulo, que também é um grande especialista em educação infantil e que lida diretamente com professores, faz muita formação de professor, consultoria em currículo, foi consultor da BNCC. Então, queria te pedir também um pouco, Paulo, como é que é esse relato, o seu testemunho de como tem atuado no sentido de tentar transformar a formação dos professores, os currículos da rede, como tem sido esse trabalho como acadêmico. Então, primeiro, boa tarde. É uma alegria muito grande estar aqui com a Inaê, Daniel, Antônio e com todos vocês, jornalistas, que volta e meia nos contatam para conversar sobre educação. Acho essa iniciativa muito necessária, porque nós estamos falando aqui de construções de narrativas, né? E poder dialogar sobre essas narrativas que a gente está construindo me parece super importante. Eu acho que, para responder essa tua pergunta, Antônio, antes de qualquer coisa, eu tenho que me localizar com alguém que foi muitos anos professor de educação infantil, que atuou dentro de uma escola, que trocou fralda de bebês, que teve várias questões sendo feitas como professor, e que, quando eu vou fazer o meu mestrado, eu termino ele olhando para os bebês, que era uma discussão que eu comecei a fazer lá no mestrado, e com uma grande questão que fiz uma dissertação super legal, sou mestre, e daí, né? O que eu faço com tudo isso? E eu tinha muito claro, quando eu comecei a escrever a minha dissertação, que eu queria endereçar ela para professores. Parece óbvio, mas, às vezes, isso, dentro do universo do pós-graduação, de mestrado e doutorado, dialogar com o professor, num sentido, inclusive, do jeito que se escreve, dos termos que se utiliza, do modo, das estratégias que se utiliza, não é tão óbvio assim, né? Eu participo de muitas bancas de mestrado e doutorado, e eu vejo muita pesquisa sendo produzida para os próprios e somente para os pesquisadores acadêmicos que têm muito interesse em circunscrição naquele tema.
A gente tem alguns dilemas clássicos no Brasil, que é ter uma formação de professores dentro de um curso de pedagogia que habilita ser professor de educação infantil, professor de ensino fundamental, pedagogo para ambientes não escolares, gestor educacional, cientista educacional, para vários caminhos, e, no final das contas, acaba não cumprindo bem nenhum deles. Quando chega no pós-graduação, o modo de produção de conhecimento do pós-graduação na educação, ele também acaba virando e sendo muito endógeno, muito para quem está lá dentro. As métricas que contabilizam as produções, quem lê não são professores de educação básica. Fala mais perto do microfone. Ah, sim, desculpa. E aí, bom, eu terminei a minha dissertação em fevereiro e, em março, eu chamei escolas para compor um observatório da cultura infantil, que hoje tem 10 anos, trabalha diretamente com 9 escolas, públicas, 6 públicas, 2 privadas e uma de associação de pais, que tem como foco a transformação nas escolas a partir de uma construção epistemológica junto com as professoras, coordenadoras e diretoras. Então, a gente se encontra sistematicamente para discutir o cotidiano pedagógico dessas escolas e qualificar eles. Porque aí entra, estava ouvindo o Daniel e pensando, tem algumas correntes que predominam a educação infantil, assim, ou que estão sempre espreitando a educação infantil. A gente vai ter aqueles grupos defensores de uma perspectiva preparatória para o ensino fundamental e que reduzem os processos de aprendizagem a número, letras, e agora com essa discussão que, numa leitura rápida, é bastante perigosa, de pacto pela alfabetização e o papel que a educação infantil tem nisso, no senso comum, significa voltar a exercícios artificiais e preparatórios. Então, a gente vai ter um grupo que defende isso com muita força, e grupos que eu estou falando de todos os segmentos, fundações, pesquisadores, sociedade civil. A gente vai ter um outro grupo que, até tentando contrapor esse grupo, acaba se colocando num lugar um pouco nostálgico da infância e do meu ponto de vista, até agindo de uma forma irresponsável, que dizendo que ela tem tudo o que ela precisa para crescer e ser feliz, e isso abandona a criança à sua própria sorte. E aí as crianças periféricas são as mais prejudicadas, porque a escola pode, em muitos lugares, é a única oportunidade delas poderem conhecer um outro mundo, ter uma outra narrativa e encontrar um outro desejo para estar nesse mundo. E essas duas, esse pêndulo fica indo muito para um lado e para o outro, e ele é bastante perigoso. Quando eu crio esse grupo, o OBC, foi justamente para dizer: a gente precisa defender a especificidade de docência, de currículo, de prática pedagógica na educação infantil. E isso significa também romper o modus operandi da pesquisa, que é: eu, pesquisador, vou olhar o que você faz, vou produzir uma crítica, tirando toda a minha responsabilidade que formei você, professor, de fazer, então, portanto, eu acho que eu, sem querer, eu fiz uma pedagogia da solução. Eu estava ouvindo antes a reportagem, a gente estava fazendo pesquisa e pedagogia da solução, que é tentar encontrar um jeito de fazer com os professores como é que eles qualificam as suas práticas. E hoje esse é um trabalho que tem sido muito importante, não só para essas 9 escolas, mas para outras tantas escolas que têm nos acompanhado através dos livros que essas professoras têm produzido para contar as suas práticas. Eu falava para o Antônio, não é só sobre como se anuncia a pesquisa, mas é como se elege fazer a pesquisa, como é que se debate a epistemologia da pesquisa e como se narra a pesquisa. Porque eu posso fazer toda a primeira parte em parceria com os professores e depois narrar para os pesquisadores somente, continuando deixando eles de fora. E a gente tem feito uma outra escolha, inclusive, de quebrar a bolha acadêmica com o jeito que se narra e o jeito que se anuncia a pesquisa, defendendo, inclusive, o que é um texto pedagógico, que é diferente de um texto educacional.
Então, esse tem sido um jeito que começa à margem, e ainda está à margem da universidade, à margem de instituições, mas que hoje ele começa, hoje não, já há algum tempo ele começa a ser importante dentro da universidade que eu atuo, porque aí eu começo a articular as práticas de estágio, a minha pesquisa no pós-graduação, vinculada a sistematizar essa epistemologia, porque a crença que eu tenho é que, seguindo um pouco no que o Daniel estava falando, é que a gente tem que encontrar a nossa responsabilidade para tanto falar e problematizar as questões que não estão funcionando na escola, como para anunciar outras questões que têm que ser ultrapassadas da escola, né, que não podem ficar para a escola. Tem muitas das questões que a gente estava discutindo aqui hoje, e eu fiquei pensando, e a gente está falando da escola, sim, é de educação, os jornalistas estão interessados em educação, mas tem muita pauta que é para além da educação, que tem a ver com condições básicas de vida das crianças e das famílias, com direito à saúde, direito à moradia, direito a uma série de questões, direito de existir, né? Então, é assim um pouco que eu tenho feito. Muito obrigado, Paulo. Inaê, também tem eu já vou te perguntar, eu vou te pedir para guardar um pouco a sua participação no Projeto Quirino, que eu queria ouvir depois da mesa da manhã. A gente ficou muito interessado em também ouvir como foi sua atuação de pesquisadora nesse diálogo com o jornalista, o Tiago. Mas, antes disso, eu queria falar da sua atuação, que também você faz um esforço para se comunicar com um público mais amplo, dentro das suas pautas, mas tentando abranger um público mais amplo. Como é que isso é visto na academia e como que você se esforça, quais são as suas estratégias para conseguir um alcance maior da mensagem da sua pesquisa? Então, primeiro, eu também queria agradecer o convite feito pela Geduca. É um prazer. Boa tarde a todas e todos e todes. É um prazer estar compartilhando a mesa aqui com o Daniel, com o Paulo, com o Antônio. Muito bom. Bom, acho que eu também vou falar... Minha fala, acho que vai ser parecida com a do Paulo, no sentido de também me localizar, né? Então, a minha atuação na academia, obviamente, está muito vinculada com a minha formação. Eu consigo elencar 3 grandes matrizes. A primeira é da minha família, né? Então, eu sou filha de um militante do movimento negro e de uma educadora militante também. Então, a educação e a questão racial me constitui, enfim, desde do dia que eu nasci, basicamente, eu diria. O outro lugar, né, outro pilar, é o de professora do Fundamental 2, que eu fui durante muito tempo. E isso foi uma espécie de atravessamento. Eu entrei na universidade muito nova, já querendo ser professora universitária, e, de repente, eu me vi em frente de uma sala de gente, né, de 12, 13 anos, tendo que explicar a história, e aquilo foi uma boa revolução. Assim. Então, isso foi bem importante, e, obviamente, o espaço acadêmico, né, a coisa da pesquisa, que, para mim, é especialmente encantador. Então, acho que eu parto desses 3 pilares. Mas, sem sombra de dúvida, a experiência de ter sido professora, principalmente no momento em que a questão relativa à aplicação da Lei 10.639 estava muito latente, e eu estudava a escravidão e as histórias africanas no Brasil, e, ao mesmo tempo, eu dava aula e estava no final, entre o mestrado e o doutorado, naquele momento a gente está sem bolsa, então a gente vai dar aula também. E eu dei aula numa escola de elite do Rio de Janeiro, e eu via que os meus alunos não tinham a menor noção das histórias africanas. Nada, absolutamente nada, né? Apesar de estar numa escola de ponta. E isso fez com que eu pensasse um pouco, enfim, como é que eu vou fazer um diálogo daquilo que está sendo debatido na academia, do que está sendo produzido. A gente tem uma historiografia de peso, sobretudo no que diz respeito à história da escravidão. Talvez, enfim, vou puxar a sardinha para o nosso lado aqui da historiografia da escravidão, mas é com certeza uma das melhores do mundo. Mas como é que a gente faz isso chegar não só nas escolas, mas também para professores e professoras, que agora têm também a obrigação de ensinar isso de uma outra maneira? E aí acho que foi desse duplo lugar aí de professora e pesquisadora que eu comecei a trabalhar e a produzir um material didático ou paradidático que dialogasse diretamente com essa realidade, que é uma realidade de não formação. Então, a maior parte dos meus colegas e dos professores, até então, não tinham tido aula, por exemplo, de história da África, né? Não tinham tido o conteúdo.
Eu trabalhei também muito tempo como formadora, né, na formação de professores da rede pública do Rio de Janeiro. E a partir dessa, enfim, desse duplo lugar, eu procurei fazer uma produção que dialogasse, sobretudo, com a realidade como ela está posta, né? Então, eu fiz um livro que é sobre a história da África, do Brasil afrodescendente, que eu começo justamente apontando que ele propõe uma narrativa da história que eu não concordo. Mas é essa narrativa que os alunos e alunas aprendem. Então, assim, é com ela que eu vou dialogar e é a partir dela que a gente vai criticar a maneira como as histórias negras e o próprio continente africano estão sendo apresentados. E eu sempre tive essa inquietação de falar para além dos muros da universidade. Assim, eu tenho, obviamente, o maior respeito. Eu sou da universidade, faço produção acadêmica, faço pesquisa, fico lá o tempo que precisar. Estou até com saudade dos arquivos, é uma coisa que eu realmente gosto. Mas eu acho, inclusive, por ter uma análise racialmente constituída da história do Brasil, que a universidade propositadamente se tornou um espaço de privilégio e que esse privilégio está vinculado a um rompimento com a educação básica, que, por sua vez, é um espaço de pauperização da educação propositadamente. Então, acho que é uma responsabilidade da academia ampliar o seu diálogo com as escolas. Porque a universidade, enfim, a gente que estuda a história do Brasil sabe como que as pós-graduações e a academia, a história delas está vinculada a momentos bem ruins da história do Brasil. O momento de incentivo, por exemplo, da universidade acontece na ditadura militar, que é ao mesmo momento em que as escolas brasileiras estão começando a entrar num declínio, as escolas públicas, impressionante, sobretudo a partir da precarização sistemática dos professores e professoras. Então, eu entendo como uma espécie de ativismo acadêmico, pensar uma produção que rompa os jargões da academia. É claro que eu entendo que alguns deles são fundamentais para a criticidade da produção do conhecimento histórico, no caso com que eu trabalho, mas eu acho que é possível a gente criar um meio de campo, e espero que a academia esteja cada vez mais aberta, porque não é exatamente simples, nem sempre isso é bem visto. Então, às vezes, tem livros que eu escrevo que não representam absolutamente nada dentro da minha carreira estritamente acadêmica. Então, espero que a gente esteja num caminho de mudança. Mas impacta, Mas, claro. Só acrescentar isso que a Inaí estava falando, às vezes o que a gente produz de maior impacto na sociedade, como, por exemplo, o podcast, que é... Nem onde pôr no Lattes. Não tem lugar no Lattes, não tem valor acadêmico e é absolutamente questionado dentro da academia. No meio da pandemia, em 2020, que a gente estava na ausência do Ministério da Educação para dar orientações às escolas, num domingo me deu uma agonia de pensar que 70% da dieta alimentar diária de uma criança é feita dentro da escola e elas estavam já 4, 5 meses fora da escola. Do domingo para a segunda, eu mobilizei uma série de lives às 8h30 da manhã e tinham 9.000 pessoas assistindo no dia seguinte. E foi um impacto que, até hoje, é a coisa que eu mais escuto. Obrigado por você ter nos ajudado a pensar o que fazer e como você é alto, porque essa foi uma constatação, as pessoas conheciam só o meu rosto, Você é alto, eu falei. Se relacionaram com o nosso rosto. Obrigado. Eu vou inverter agora a ordem aqui, comecei de lá para cá, agora eu vou devolver de novo para a Inaí. Mas vocês fiquem à vontade para subverter a ordem, entrar no meio da conversa aqui sem precisar pedir licença, contanto que a gente respeite o tempo final da mesa para dar tempo do pessoal fazer o coffee break e depois ir para as oficinas. Mas eu queria, então, Inaí, que você contasse um pouco dessa sua experiência como consultora do projeto Quirino, exatamente um projeto que simplifica, Assim, como jornalista que dialoga muito também com pesquisadores, eu sei que tem pesquisadores que são abertos, mas tem outros que são muito resistentes a simplificar o argumento da pesquisa dele. É quase como um crime, E o trabalho do jornalista é simplificar a narrativa, senão ela não vai chegar a um público mais amplo. Então, como foi esse diálogo no projeto? Como que você tentou ajudar o Tiago entendendo as limitações do jornalismo, que a narrativa tinha que ser atraente, simples, mas sem perder o rigor acadêmico?
Olha, para mim foi um super aprendizado, né? Então, o Tiago me fez o convite em 2019. Eu estava com um filho pequenininho, tinha 3 meses, o Antônio, seu xará. E eu já tinha participado, né, do Negras Vozes, dando uma entrevista, e eu sempre achei essa, não sei se é porque eu sou filha de jornalista, mas eu sempre achei essa combinação que poderia ser muito poderosa. E a minha atuação foi principalmente em ajudar a dar o argumento, e, a partir daí, né, e o argumento principal foi tentar entender, né, o que a gente tinha de diferente da história estadunidense, porque isso é um outro problema, né? A história dos Estados Unidos, ela é muito, digamos que a questão racial nas Américas, ela tem 2 grandes modelos de interpretação. O Brasil e os Estados Unidos, eles aparentemente se contrapõem, uma visão bem rasa, o que não é verdade. Mas a ideia era também deslocar um pouco a história estadunidense para entender as especificidades do Brasil, e calhou da gente pensar, né, justamente na comemoração dos 200 anos, uma comemoração de uma data que, na minha experiência, como aluna e como professora, nunca significou absolutamente nada, né? Então, 7 de setembro sempre foi uma não história, algo que eu sou radicalmente contra. Eu acho que é uma data para a gente pensar criticamente, e o Projeto Quirino também se propôs a fazer isso. E, a partir daí, a gente, enfim, foi pensando os motes principais, né? O Tiago veio já com a expertise de pensar quais eram os grandes campos, e eu fui tentando ajudar, enfim, com indicações de trabalhos, né? Com algumas provocações. Mas o que eu achei mais interessante é que, mesmo com uma abertura que eu tenho, eu sei que eu tenho, né? De trabalhar com uma informação que chegue de uma maneira mais palatável, eu acho que o Projeto Quirino e o trabalho que o Tiago fez foi uma coisa impressionante, porque você escuta, mas você quer saber mais. Então, assim, né, facilitar essa informação não significa, ou acesso à informação não significa reduzi-la ou simplificá-la de uma maneira negativa, né? Mas eu lembro que eu acho que foi quando estava discutindo o episódio de saúde, eu falava: Tiago, tem que colocar, eu acho que era, enfim, eu trabalho com o Juliano Moreira, então eu estava completamente envolvida também com a questão da saúde mental. Ele falou: Inaê, tem um tempo, as pessoas têm um tempo para escutar. Você tem uma quantidade de conteúdo que você pode passar num momento, né, ainda mais um podcast que tem toda uma expertise. Então, isso ficou muito evidente, aquilo que a gente sabe, né, que forma é tão importante quanto conteúdo. Eu acho que essa foi o meu grande aprendizado, né? Enfim, por mais que eu já tivesse essa vontade, ficar muito atenta à forma, como é que eu vou contar uma história de uma maneira que seja interessante, que não a limite. Então, acho que foi um casamento feliz ali da história com o jornalismo. Obrigado. Paulo, chegou uma pergunta aqui para você, da Adriana Mâncio, jornalista independente de Recife, Pernambuco. Ela lembra de dados divulgados pelo Todos pela Educação sobre o número de 180 mil crianças de 4 a 5 anos fora da pré-escola, seja por falta de vagas de transporte ou por opção dos pais. E a pergunta dela, na sua opinião, quais os ângulos mais importantes sobre quais esse assunto deve ser abordado jornalisticamente? Acho que na sua resposta anterior você já deu alguns insights, né? Então é uma deixa para você aprofundar mais também. Tem várias questões, né? Eu acho que o diálogo principal de vocês aqui conta um pouco dessa redução também. A escola, de repente, ficou perigosa. Ficou perigosa pela pandemia, ficou perigosa pelos ataques, e essa narrativa foi uma narrativa muito enfática sobre os perigos da escola, né? Acho que isso tem um papel importante e que a gente precisa pensar. O outro é um discurso desencadeado no último governo com muita força. Para vocês terem uma ideia, a antiga coordenadora de educação infantil do MEC era uma defensora que tinha produzido, inclusive, uma monografia sobre homeschooling, e isso veio com uma força incentivada por grupos religiosos para que as crianças parem de ir para a escola, que lá tem vão se falar sobre gênero, vai se falar sobre um monte de coisas que não é bom para as criancinhas do nosso país, né? Que é o jeito que se falam das crianças. E daí tem mais os outros problemas clássicos que a gente está lutando há muito tempo nesse âmbito, né, que tem a ver com o acesso.
E tem a ver com uma escola que acolha todos e a cada um, né? A escola ela tem muita dificuldade de acolher todos e cada um, né? Acolher num sentido não só de dizer, tá bom, você está registrado aqui, mas a sua subjetividade cabe aqui. A sua existência cabe aqui, a existência da sua família cabe aqui, a sua cosmologia cabe aqui, nas escolhas que a gente faz para celebrar, nas escolhas que a gente faz do que trazer para um diálogo com a comunidade, do que a gente traz como prática pedagógica. Então, isso também são atravessadores. E o fato de que a pandemia impactou muito a vida das famílias e levou muita criança para a rua para trabalhar com seus pais. Eu estou dizendo aqui alguns que têm a ver com o que a gente tem circulado e percebido, e teriam tantos outros, né? Eu vou acrescentar porque eu acho que hoje a gente está num momento muito oportuno de falar sobre a especificidade da educação infantil, que ela, às vezes, escapa no grande discurso da educação básica, ou se mistura muito com a nostalgia de infância que cada um de vocês, como jornalistas e não especialistas em educação infantil, acabam tendo, né? A educação infantil, que é essa primeira etapa de 0 a 5 anos e 11 meses, mas que algumas crianças acabam saindo de lá com 6 anos, então a gente gosta de falar 0 a 6 porque a gente ficou chateado que as crianças de 6 saíram da educação infantil, na verdade. Foi um grande erro, né? Imagina numa sociedade que tem 80 anos de estimativa de vida, eles não têm o direito de 6 anos para ser feliz. Eu acho uma tristeza enorme essa política insistente que a gente tem de pautar tudo pelo Enem e não pelo neném, né? Minha defesa é sempre que a pauta fosse do neném para cima. Mas, bem, a educação infantil, e esse é um termo importante, educação infantil, não é ensino infantil. E a educação, e a gente fez uma escolha muito importante no nosso país, porque a gente entendeu que os 6 primeiros anos de vida, em consonância com todo o acúmulo teórico das mais diversas áreas, não é o momento deles se tornarem especialistas em nada. Não é o momento deles aprenderem sobre geografia, aprenderem sobre matemática, aprenderem sobre a língua. É o momento deles serem grandes praticantes, perguntadores, e terem a coragem de explicar o mundo a partir das suas grandes perspectivas. Se eles estiverem na educação infantil, com a sua não convencionalidade sendo protegida, para que eles perguntem, as crianças, né, para que elas perguntem, para que elas indaguem o mundo, e para que elas criem soluções a partir da sua forma peculiar de pensar, e que assim elas ingressem no ensino fundamental, nós vamos começar a ajudar essas crianças a chegarem no fundamental e provocar essa etapa de educação básica, que é, do meu ponto de vista, a etapa que precisa ser muito movimentada, porque ela está há muitos anos parada, que não se mexe assim. Então, essa etapa de educação não tem como finalidade o ensino, tem como finalidade o desenvolvimento integral. Tem como finalidade que as crianças brinquem, cresçam, que nós, adultos, professores, tenhamos a capacidade de sustentar processos de reflexão, de investigação, de indagação e de explicação delas sobre o mundo físico, social, sobre elas e sobre os outros. E aí passa uma questão muito importante, que é um ambiente rico, um ambiente... isso está fortemente relacionado com as capacidades de aprendizagem, por isso que só acesso não resolve a vida das crianças, tem que ter qualidade a oferta educacional, que é esse ambiente, né? Hoje de manhã alguém falava, se eu não me engano, eu estou misturando com uma outra coisa que eu escutei semana passada aqui nesse auditório, que é sobre a importância dos materiais didáticos, né? As pessoas botam tudo no mesmo pacote, confundem material didático com livro didático. Não é a mesma coisa, né? Material didático é material não estruturado, é brinquedo, é jogo de tabuleiro, é bonecas, é carrinhos, é tinta, é barro, é formas que deem possibilidades para as crianças darem corpo ao seu mundo e ao mundo como elas estão se relacionando com o mundo que a gente participa.
Então, esse entendimento de que educação infantil não é só um lugar para as crianças estarem na ausência dos pais, que educação infantil não é preparatório para o ensino fundamental e que, num debate sobre alfabetização, ela não entra como uma etapa que vai fazer um serviço preparatório para o primeiro ano do ensino fundamental, não. Ela tem uma finalidade por si própria e a finalidade dela é proteger a criança na sua não convencionalidade, desenvolver integralmente a criança e dar oportunidades importantes dessa criança iniciar a sua vida no mundo, porque é um consenso que os primeiros anos de vida de uma criança são os anos mais importantes. Esse debate que, às vezes, quando chega atravessado pelo ensino, chega atravessado pela ideia preparatória para o ensino fundamental, ele é muito perigoso. Ele é muito perigoso no momento em que a gente está fazendo um debate fervoroso sobre um pacto para a alfabetização e não conversa sobre o que é pensar a alfabetização na educação infantil, que não tem a ver com aprender e decodificar letras. Obrigado, Paulo. Eu consegui negociar mais 10 minutos aqui para a gente, tá? Então, vamos continuar aqui. Daniel, uma pergunta para você, não veio identificada. Você falou da primeira infância, mas a pessoa lembra que o LEPS tem também levantado a pauta dos anos finais do fundamental. A pergunta é como você vê o papel dessa etapa na transformação da educação e da sociedade, mas eu vou pegar uma carona nessa pergunta, porque vocês também, nesse esforço de comunicação dessa pauta, vocês produziram no LEPS também um documentário, né? Assim, um produto que tenta dialogar para além do público, né? Ou de professores, educadores, acadêmicos, mas com toda a sociedade. Então, fala um pouco dessa agenda dos anos finais do fundamental e também dessa estratégia do documentário, como é que vocês têm avaliado a repercussão? Maravilha. Bom, como eu falei para vocês, o grupo ele é focado em desafios. E o desafio ele não é só produzir conhecimento sobre aquilo, né? É botar coisa para andar e criar condições, inclusive políticas, para que ele possa ser endereçado e discutido na sociedade. Quando a gente começou, né, então o documentário chama-se Esquecidos, né, e ele tem justamente a pegada de denúncia, de mostrar como, de todas as etapas, talvez, da educação básica, aquela que mais foi negligenciada, e aí o documentário vai, não vou dar spoiler, no fundo ele traz os elementos para justificar por que eu estou falando isso, né? Chama Esquecidos. Então, quem quiser acessar, esquecidos.com. E aí vocês podem assistir na íntegra, e também está listado no YouTube. Bom, a história dos anos finais, ela deriva diretamente, né, de um dos 3 desafios originais, né? Quer dizer, não basta só gastar mais com o mesmo, a gente precisa cuidar do desenvolvimento integral do sujeito, incluindo suas dimensões socioemocionais, incluindo as oportunidades diversificadas, construção da identidade e outros. E conforme a gente foi avançando nessa pauta, a gente percebeu que existe uma idade que acumula a maior parte dos nossos problemas, não apenas de aprendizagem, né, também de aprendizagem, mas de saúde mental, de desengajamento com a escola, de perda de interesse na escola, de doença mental, de autolesão, de bullying, e tudo isso. E essa etapa é justamente, né, o 6º ao 9º ano, mais ou menos ali entre os 11 e os 15 anos de idade, onde os indivíduos estão fazendo essa transição, né, da infância para a adolescência, chamada pré-adolescência. E não sei se foi dito hoje pela Thelma, mas grande parte dos atentados, né, não tenho aqui o número de cabeça, foi cometido também ou por jovens nessa etapa de ensino ou por traumas produzidos nessa etapa de ensino. Então, é muito interessante ver, né, onde a gente deixa de conseguir acompanhar as metas, né, que a gente mesmo se propôs. Eu, enfim, não sou muito fã das nossas metas, não, mas são as que temos, e é ali que a gente deixa de conseguir atingir. E é onde mais a gente percebeu que teria material para a gente aprofundar, né, a nossa agenda de desenvolvimento integral na escola, né? É a fase que não apenas tem mais problemas, tá certo? Mas ela tem mais... É onde mais a gente faz falta, digamos, né? Como pesquisador, né, na universidade, tendo condições de mobilizar uma rede interdisciplinar de pesquisadores para atacar um problema, a gente tem que escolher um problema difícil, um problema, né, que não é trivial. Então, foi por isso que a gente se direcionou hoje, né, depois já de alguns anos, né, de investigação e pensando soluções,
a gente, né, algumas pessoas têm, inclusive, né, levado à frente, dito que, juntamente com a primeira infância, né, são as 2 etapas da vida da gente onde existe maior maleabilidade, ou seja, onde a gente está mais suscetível, né, à estimulação, ao acolhimento, a desenvolver os nossos talentos. Mas isso é bom, por um lado, porque se a gente tiver as oportunidades, né, conseguir ter um ambiente acolhedor, instigante, né, a gente atinge o nosso pleno potencial humano, mas também é uma fase de extremo risco, né, onde sequelas produzem, né, onde adversidades produzem sequelas que, depois, para você conseguir endereçar ao longo da vida, são custosas para a sociedade, para o sujeito, envolve sofrimento e uma porção de coisa. Então, é por aí. Obrigado. Eu já estava me preparando para entrar com uma representação contra a Geduca, porque essa mesa é muito ingrata. O aroma do coffee break já está chegando aqui. A gente foi o último, então já temos que cumprir o horário, mas a grande irmã da Geduca, Camila, sensacional organizadora nossa, nos permitiu uma última rodada, então sejam, por favor, bem breves. E aí eu queria dar uma rara oportunidade para vocês falarem mal de jornalista. Assim, o que vocês acham que a cobertura da imprensa pode melhorar, mas tem que ser com carinho e rapidinho, tá, gente? Então, vamos lá. E daí? Começa por mim? Sim. Ai, meu Deus. Eu sou filha de jornalista, é uma coisa quase freudiana. Não, eu acho que... Eu vou pensar aqui a partir da perspectiva, sobretudo racial, que é o que eu mais tenho trabalhado, enfim, né? Eu acho que, por mais que a gente esteja vendo uma ação interessante, sobretudo de jornalistas negros há muito tempo, mas que agora tem ganhado um certo apoio de jornalistas brancos, o jornalismo no Brasil ele ainda reforça o que nós temos de mais estrutural, que é o racismo, né? Então, se eu tiver que fazer uma crítica e propor enfim, né, fazer uma proposição, é que estejamos atentos e atentas não só à notícia que é veiculada, mas à maneira, né, porque os adjetivos e até, enfim, mas sobretudo os adjetivos mudam muito a depender da cor da pele de quem está se falando sobre. Né? Então, aquela máxima, se é um menino negro que está com 10 gramas de maconha, ele é traficante, se é um menino loiro, ele é um usuário. É uma máxima, enfim, que já virou até uma espécie de jargão. Né? Então, acho que o falar mal não é só do jornalismo, não, mas é da maneira como o conhecimento e a própria ideia, enfim, de brasilidade, ela está colocada. O jornalismo, sem sombra de dúvida, tem uma função, assim como a escola, fundamental nisso, né, na propagação. Né? A escola brasileira e o jornalismo foram, infelizmente, propagadores de uma ideologia que é racista, sem dizer que é. Então, acho que já passou do tempo da gente assumir que somos racistas, sim, né, para começar a transformar o jornalismo por dentro, e temos já uma série de jornalistas negros e negras que vêm fazendo isso há muito tempo, então que vocês possam também aprender com eles e com elas. É isso. Obrigado. Paulo? Eu namoro um jornalista. Está tudo misturado agora. Resolvendo a terapia, muita terapia aí para a mesa, viu? Eu queria começar recomendando que vocês leiam o livro Libertar o Futuro, do professor Antônio Novo. Acho que vocês têm pauta de educação. Ele faz uma grande análise sobre o novo acordo para a educação da Unesco, uma análise crítica muito interessante e que põe um lugar do professor num lugar importante. O segundo sempre que vocês forem falar de educação, e aqui vou puxar a brasa da educação infantil, há uma tendência de buscar o pediatra, de buscar um monte de gente de outras áreas. Mas vocês sabiam que é professor que trabalha na educação infantil? Você sabia que professor / pedagogo é a pessoa que estuda a criança? Acho legal conversar com muitas áreas, mas não deixem de conversar com o professor, porque quando vocês vão fazer pauta sobre saúde, vocês não conversam com outras áreas. Então, esse lugar banal que acha que todo mundo pode dar pitaco e opinião na educação, e, sobretudo, quando se trata de criança, porque talvez o critério já foi pai, já foi mãe, eu tenho idade para ser pai e mãe, resolva, está super equivocado. O outro ponto primeira infância e políticas educativas para a primeira infância não são exatamente a mesma coisa. Se relacionam, mas não é o mesmo. Discutir questões neonatais, discutir questões, por exemplo, da onde a criança, filha de uma prostituta, filha de uma enfermeira,
pode ficar no período da noite, não é uma pauta para creche noturna, porque isso não pode estar atravessando a política educativa para a primeira infância. Então, não são as mesmas coisas. É um modo como a gente trata no Brasil, um pouco diferente da América Latina, mas é importante entender essa diferença. Entender quando elas se encontram, mas entender as especificidades. E a terceira e última. Eu dei uma chance para você falar mal de jornalista, está usando 3. Não, eu não falei mal, eu dei dicas. Eu tenho 5 planetas em Virgens, eu só dou dicas. A terceira, importante. Quando vocês forem conversar com a gente e vocês têm uma pauta, tentem um pouquinho mais aberto, porque a gente fica 1 hora falando com vocês para vocês darem 10 minutos do que a gente falou da pauta. Só que, às vezes, a pauta de vocês está errada. O ponto de partida está errado e aí não adianta, eu vou precisar de 20 minutos para explicar para vocês o ponto de partida errado e vocês estão furiosos comigo e não querem escutar e aí depois saem uns negócios super tortos, assim. Passa para a gente de volta, dá uma lidinha, o que você acha? É esse o termo? Porque, às vezes, um termo não ferra com tudo. Ferra com tudo. Então, assim, sabe, vamos trabalhar junto para fazer o que o Ailton Krenak nos convida no Ideias para Adiar o Fim do Mundo. Construir, continuar narrando e dizer que tem um mundo possível. Acho que essa é uma mensagem do novo acordo para a educação da Unesco, de que não tem um futuro pronto nos esperando, nós somos também construtores de futuro. E tem a ver com as decisões que a gente está fazendo hoje. Defender a escola, defender o direito das crianças à educação, pode ser um pacto de todos nós, e ele é importante. Obrigado, Daniel. Bom, eu também sou filho de jornalista, então... Mas, foi coincidência. Mas eu vou, Antônio, aproveitar para... Quer dizer, eu sei que os atentados com a escola, né, dão muita mídia, precisam dar muita mídia. Agora, eu acho que tem uma grande pauta que a gente explora muito pouco, tá certo? Faz 15 anos que o Brasil começou a reformar a educação de maneira profunda, em todos os seus aspectos normativos, numa velocidade muito alta e com a participação de muito pouca gente. Tirando, talvez, o caso da base, que foi um pouquinho mais discutido e que o Paulo, inclusive, teve um certo protagonismo, tá certo? Nós vamos ter, o ano que vem, novo Plano Nacional de Educação. É um documento importantíssimo para, né, condicionar uma porção das decisões que vão ser tomadas daqui para frente. Nós temos agora, possivelmente para esse ano, acho que já não vai sair mais, mas é um novo sistema de avaliação da educação básica, tá certo? Uma série de mudanças que nós estamos fazendo a toca de caixa. E quero fazer ser solidário ao Paulo aqui, ouvindo muito pouco os educadores, né? Se você parar para ver, eu tenho mais voz nesse debate do que, acho que, grande parte dos meus pares, né, de faculdade de educação, e menos ainda professores, diretores e coisas do tipo. Não me parece uma coisa natural, um processo natural, né? Eu acho que é uma decorrência, né, de processos históricos, enfim, podemos aqui discutir os porquês de termos chegado nisso. Agora, a sociedade civil precisava participar muito mais desse processo. Até porque, quando não participa, acontece o que está acontecendo agora no novo ensino médio. Tá certo? Que tem 2 grandes problemas, né? Um deles é a velocidade com que se aprovou, independente dos méritos, porque eu acho que tem ideias muito interessantes ali dentro, tá certo? Agora, por que não foi dialogado? Porque foi feito da maneira que foi feito, é muito fácil também depois de revogar, de voltar para trás, e com isso a gente avança, né? E isso tem também consequências, digamos, para o futuro do país, para o futuro dos jovens e coisas tão dramáticos quanto os atentados todos que acho que estão na manchete do jornal todo dia. Obrigado, Daniel. Obrigado a todos, todas. A gente vai... Os lembretes finais aqui, antes de eu encerrar a mesa. A gente se despede agora de quem nos acompanha de forma remota, via transmissão online. O pessoal que está aqui na FECAP já está sentindo o aroma do café. E como o Brito anunciou aqui, a gente tem ainda 3 oficinas do dia. Jornalismo e Educação Midiática, com Daniela Machado, do Educamídia, e Mariana Tocarnia, da GEDUC e da Agência Brasil. E outras 2 oficinas oferecidas por patrocinadores masters do evento, como pensar em uma estratégia multiformato em conteúdos jornalísticos,
realizada pela Lúcia Zaragoza, do YouTube, e o Alan Shahad, da Vibra Digital, e Educação Integral como Pilar do Amanhã, oferecida pela Fundação Itaú, com a participação da Patrícia Mota Guedes, do Itaú Social, Diogo Tsukumo, do Itaú Educação e Trabalho, e Bruno Truz e Guilherme Gonçalves, do Itaú Cultural. E lembrando que as nossas atividades de amanhã, dia 19 de setembro, terça-feira, se iniciam às 9 horas aqui no auditório. Até lá. Antônio, obrigado, posso só? Aproveitando a colher de chá que o Brito nos deu, o Futura vai transmitir também o Esquecidos no Dia do Professor de noite. Então, só ficar essa colher de chá também. Obrigado. Que bom, obrigado.